Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Na matéria de hoje, matéria de português, nós vamos falar um pouquinho de internet, né? Nós falamos ontem sobre internet, mas em outra matéria, matéria de história. E hoje a matéria de português, nós vamos da página 50 à página 57, tá? Então, nós vamos fazer a leitura, né, desse capítulo novo, capítulo 6, daremos início ao capítulo 6. Ó, tá? Cuidados na internet, olha que bacana. O assunto interligou, né, que ontem nós falamos sobre internet, sobre os cuidados e tudo mais. E aqui vai tratar um outro assunto bem delicado que nós não falamos ontem sobre ele, né? Então, que nem a Pro falou, a internet ela é muito ampla, né? Então, vamos prestar atenção, que nós vamos, me acompanhem na leitura, acompanha com o dedinho, vão seguindo, tá? E quem tiver alguma dúvida desse assunto novo, manda pelo WhatsApp, tá? Mas ele tá bem explicadinho no livro, tá muito bacana esse tema, tá? Então, olha lá, vamos lá. Cuidados na internet. A internet é uma das mais incríveis invenções do ser humano. Ela nos conecta e nos traz uma infinidade de informações, mas é preciso ter sempre alguém responsável por perto, pois no mundo virtual também existem perigos. Aí tem aquelas perguntinhas orais. Por que a presença de um adulto é importante para utilizarmos a internet? Né? Então, por que ela é importante, a presença de um adulto? Por conta dos perigos que tem na internet, né? E um adulto vai estar supervisionando, vendo o que pode ou não. Se você estiver, de repente, sozinho, o adulto está do lado e perceber algo estranho, converse com o adulto, né? Então, tem que ser dessa forma. B. Cite algumas facilidades que a internet nos proporciona. Foi muito bacana o assunto que nós conversamos ontem, inclusive falamos sobre isso, né? A internet vem para facilitar a nossa vida e citar algumas facilidades, conversar com as pessoas, realizar as atividades, né? Brincar, assistir um desenho. Ontem nós falamos bastante sobre esse tema. Que cuidado devemos ter ao utilizar a internet? Não conversar com pessoas estranhas, né? A internet é somente para conversar com quem a gente conhece, com quem a mamãe autoriza, não é verdade? Então, basicamente isso, né? Ontem nós falamos muito, isso é bom, porque nós já entramos, né, nesse tema internet em outra matéria, mas também que já dá uma introdução aí para nós. Então, aqui está escrito assim, ó, leitura, início de conversa. Algumas brincadeiras e atitudes às vezes transformam em humilhação, opressão e ofensas. Quando isso acontece, surge uma prática que não é nada legal, o bullying, né? Então, sobre o bullying, nós já conversamos sobre o bullying, é quando nós fazemos um tipo de brincadeira que o amigo não gosta, às vezes é um apelido que o amigo não gosta, ou uma brincadeira mesmo de mão que, né, tá irritando, tá? Então, às vezes o nome do amigo parece com uma fruta, aí você vai lá e fica toda hora chamando. O amigo já falou que não gosta, e aí continua, né? Então, essa insistência, essa brincadeira que o amiguinho não está gostando, é um bullying. Você já presenciou alguma situação de bullying ou já soube de alguma ocorrência desse tipo? Então, e aí? Me digam. Essas perguntinhas não precisam ser respondidas escritas, somente oral. Então, você já presenciou, né? Então, às vezes, um amigo está fazendo um bullying e não percebe, e acha que é só uma brincadeira. Ah, eu só estou brincando. Então, toda brincadeira ela tem um limite. Nós precisamos respeitar o limite do amigo, né? Então, a partir do momento que o amigo não gosta, que está ofendendo, é o momento de parar. Temos que saber parar. Porque criança brinca bastante mesmo umas com as outras, mas com respeito, né?
Quando ultrapassamos esse limite, aí não é mais brincadeira, aí se torna um bullying. Em sua opinião, o que podemos fazer para acabar com a prática do bullying? Um pouquinho do que a Pro falou agora, né? Se a brincadeira ultrapassa o limite, o amigo não gostou, não é mais uma brincadeira. Então é o momento de parar, tá? E aí, parando, existem sempre algumas pessoas um pouquinho mais insistentes, né? Que gosta sempre de estar brincando. Então tem que prestar atenção no limite. Então, onde é o limite? O amiguinho não gostou? Parei com essa brincadeira. O amiguinho não parou? Insistiu? Chama um responsável, chama um adulto, né? Se for na escola, chama um professor, chama um inspetor de alunos. Mas essa prática do bullying, é algo terrível, que entristece muitas crianças, e não só crianças, adolescentes, e até no trabalho pode acontecer com adulto, né? Às vezes pega aquele amigo para poder estar sempre tirando um sarro, uma brincadeira sem graça. Então, o bullying é algo muito ruim, tá bom? Se vocês verem uma prática de bullying, chame alguém responsável, porque não pode acontecer. O ano passado, várias salas fizeram uma campanha, né? Nós trabalhamos o assunto bullying. Inclusive, algumas salas, eu nessa época, à tarde, eu dava aula para o primeiro ano, de manhã para o terceiro. E muitas salas, umas foram na sala das outras, falando sobre o bullying, distribuíram cartazes no colégio. Então, tenho certeza que está bem fresquinho na cabeça de vocês o assunto bullying. Você sabia que o bullying não existe apenas no mundo real? Né? Que o bullying é real. É xingar, é empurrar, é agredir. Infelizmente, ele também existe no mundo virtual. Só que o nome é cyberbullying. Leia o trecho de um guia para usar a internet corretamente. Conheça um pouco mais sobre o cyberbullying e veja o que fazer para combatê-lo, tá? Então, olha lá, cyberbullying. Cuidado com o cyberbullying. Ofensas, né? Acompanhe comigo aqui, Ofensas e humilhação nas redes. Pode ser associado a um crime de injúria, calúnia e difamação. Pessoal, as palavrinhas que estão grifadas, nós temos na parte de baixo aqui, o significado, ok? Ameaça e falsidade. E mesmo quem tem menos de 18 anos pode responder na justiça pelos atos infracionais equivalentes. Todo mundo adora dizer que a zoeira não tem limites, mas tem sim. A partir do momento que começa a ofender, a humilhar a uma pessoa, a brincadeira pode ser duramente punida pela lei. Afinal, piada é bom, mas bullying não tem graça nenhuma. Então, pessoalmente, nós chamamos de bullying, tá? Virtualmente, cyberbullying. Às vezes, a criança ou o adolescente está lá do outro lado da telinha e acha que não tem como chegar até ele, atingir, né? E aí faz brincadeiras de mau gosto, monta imagens, né? De uma pessoa que ele quer ofender, que ele quer alcançar. E aí sai jogando nas redes, Facebook, Instagram, WhatsApp, vídeos maldosos, né? E aí, mesmo sendo, que nem fala aqui, mesmo sendo menor dos 18 anos, pode responder na justiça, tá vendo? Então, isso é muito grave. Página 53. E como na web não há fronteiras, uma brincadeira de mau gosto pode se espalhar pela internet em pouco tempo. Depois não adianta se esconder. As autoridades não conseguem rastrear a origem da conexão. As autoridades conseguem rastrear a origem da conexão e do conteúdo para chegar aos responsáveis. Lembre-se de que ninguém é igual ao outro. E o legal é sabermos conviver em nossas diferenças e particularidades, tá? Então temos que respeitar. Nós já conversamos sobre isso. Se todos fossem iguais, teria graça? Não teria graça, cada um tem o seu jeitinho especial, cada um tem o seu jeito de ser, né?
Se todos fossem iguais, já pensou? Ai, não teria graça. Então, cada um tem o seu jeito e nós temos que respeitar. Então, não entre nessa roubada de zoar sem limites. E mais, se você vir alguém sofrendo cyberbullying, não ponha lenha na fogueira. Você pode ajudar a quebrar uma corrente de humilhação. Então, às vezes, o amigo fez uma brincadeira de mau gosto com um amigo e aí vem o outro amiguinho lá e deixa eu escrever aqui, ajudando, dando força. Então, não faça isso. Se você perceber cyberbullying na internet, corta, não participa. A vítima é vítima ou viu alguém sofrendo cyberbullying? 1. Nunca responda. 2. Mostre o ataque aos pais ou responsáveis. Não tenha vergonha. Eles são as pessoas que mais podem lhe ajudar a sentir-se em segurança. 3. Grave todas as mensagens, fotos e vídeos, inclusive o endereço completo da página e o número do telefone, e-mail ou perfil de onde vieram as ofensas. 4. Denuncie nas redes sociais e nos sites. Todos têm essa opção. E se precisar de ajuda em tempo real, entre no canaldeajuda.org.br, tá? Então, aqui tá falando, se é uma vítima ou se você viu alguém sofrendo, você pode tomar algumas atitudes aí, tá bom? O certo é sempre chamar um responsável, nunca participar. Que nem fala aqui no final, né? Nós não podemos, ou você pode ajudar a quebrar essa corrente de humilhação. Ao invés de compartilhar, de ajudar, você pode simplesmente cortar. Página 54. Como não ser um cyber chato? Vamos descobrir? 1. Não digite imagens de amigos para ridicularizá-los. Ou seja, que nem a Pro explicou, não pega a imagem de um amigo para fazer uma brincadeira sem graça nas redes sociais, né? Deixa eu fazer uma montagem aqui com essa foto do meu amigo. E aí, olha só, não dá nada certo. 2. Não ameace nem invente mentiras sobre alguém. 3. Não repasse vídeos e fotos que ofendam outras pessoas. 4. Pense bem antes de publicar na web. Se estiver chateado com alguém, a melhor saída é conversar com a pessoa. 5. Lembre-se, a internet não esquece. Tudo que você publicou pode voltar a circular no trabalho, na família e chegar onde você nem imagina. Moral da história, brincar é bom, mas ofender e humilhar é vacilo. Então, nunca, que nem a Pro falou, nunca compartilha, nunca posta. Se um dia você se arrepender, a rede ela é muito ampla, né? Aí, me arrependi de ter, né, feito isso com meu amigo, de ter postado algo, de ter falado. E aí, já tomou o caminho da internet e vai rodando, né? E é que nem falam muito de fake news. O que é a fake news? Fake news é uma mentira que inventam, que nem agora nesse período de coronavírus. Existem muitas fake news, né? Então, nem toda informação que vem da internet é uma informação verdadeira. Precisamos observar e notarmos se é realmente uma informação verdadeira, qual é a fonte. Por isso que é importante sempre visitarmos sites de confiança, né? Para que não aconteça essas fake news. Aí tem uma informação lá, encontraram a cura, é só tomar isso, isso e isso, melhora. Aí a pessoa acredita, faz, não dá certo, porque é uma fake news. Então sempre, acontece muito no WhatsApp também, olha, aconteceu isso e isso comigo, manda um vídeo, um áudio, né? Aconteceu isso e isso comigo, compartilhe com seus amigos e nananã para ficar esperto. Aí a pessoa vai lá sem saber se é verdade ou não, compartilha, né? Então nós temos que tomar cuidado. A minha mãe, que nem eu já falei para vocês, ela é bem de idade. Então ela mexe no celular há pouco tempo. Ela não queria esses celulares, né?
que ela fala esses celulares modernos, mas nós insistimos que aí ela acabou querendo um celular desse. Então, nós demos um celular para ela e tudo que vinha pelo WhatsApp, ela não sabia mexer muito. Então, nós estávamos ensinando, né? Então, tudo que vinha pelo WhatsApp, ela acreditava, né? Então, toda a informação que vinha, ela, ai, nossa, você viu nada? Ele falou, mãe, não é verdade, né? Compartilhe com não sei com quantas pessoas. E ela compartilhava. E aí eu comecei a explicar para ela. Falou, olha, mãe, não é verdade, tem que prestar atenção, porque nem toda informação da internet é verdadeira, né? Então, isso serve para todos nós. Analisar direitinho a informação que recebe, seja pelo WhatsApp, Facebook, né, que vocês ainda não têm idade de ter, claro, por e-mail. Tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas das redes sociais. Temos que usar para o bem, tá? Aí, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, é um órgão que está presente no Brasil desde 1950. A luta em favor das crianças e dos adolescentes tem causas como aleitamento materno, vacinação e combate ao trabalho infantil. A campanha Internet Sem Vacilo, realizada em 2015, é uma iniciativa da Unicef, em parceria com outras empresas. Olha que bacana. Página 55. Perguntinhas orais, tá? Você já tinha ouvido falar do cyberbullying? O que você acha dessa prática? Depois de tudo que a Pro explicou, é uma prática terrível, né, gente? Olha, nada bom. As instruções do guia para combater o cyberbullying e para não praticá-lo são fáceis de realizar? Por quê? Muito fácil, né? Não podemos compartilhar. Quando nós notamos que tem algo de errado, que estão fazendo uma piada sem graça com um amigo pelas redes sociais, chamar um adulto, né? Ao meu ver, é muito fácil. E aí, qual é a opinião de vocês? 3. Por que esse guia é útil nos dias atuais? Esse guia ele é muito útil nos dias atuais porque agora que a internet tem expandido e todos andam tendo acesso, né? Então, é muito importante que esse guia nos dias atuais seja bem divulgado para que todos possam compartilhar e conhecer, né? E fazer uso, né? Praticar, que é o mais importante. 4. Que atitude você teria se A. Visse uma prática de cyberbullying. B. Fosse a vítima de cyberbullying. Então, de acordo com as dicas que a Pro deu aí, que nós lemos nesses guias, o que você faria se você visse uma prática ou se você fosse uma vítima? Me digam. Então, se eu fosse uma vice, eu ia procurar no meu caso, né, que eu sou adulto, eu ia procurar quem que está fazendo para poder conversar, se for um adolescente, uma criança, conversar com os responsáveis, para que não aconteça, né? Ou se de repente for um adulto, vou conversar com ele, falar, olha, isso que você está fazendo não é legal, né? E se eu fosse a vítima, eu ia procurar as autoridades, né? Se a pessoa insistisse, ia procurar a justiça, né, que protege as pessoas. E aí vamos responder. Na página 55. 1. Identifique no texto o trecho que explica o que é cyberbullying sublinho. Então, vocês vão procurar lá no textinho o trecho que explica o que é o cyberbullying e vão grifar, ok? 2. Assinale as alternativas corretas sobre o cyberbullying. Nós temos 2 alternativas corretas. Quais serão? Na primeira alternativa aí, é uma prática sem importância. Então, vocês só vão fazer um xizinho nas corretas. No segundo quadradinho, pode ser associado a diversos crimes. Terceiro, somente maiores de 18 anos
respondem na justiça pela prática de cyberbullying. Será? E quarto quadradinho, menores de 18 anos também podem responder na justiça pela prática de cyberbullying. Então, assinale as alternativas corretas. São 2 alternativas, ok? 3. Quando uma brincadeira se transforma em cyberbullying? Em uma frase nós conseguimos explicar, uma frase breve até, né? Quando esse momento aí, né, de brincadeira se transforma em bullying, né? Aqui nós estamos falando do bullying, tá? Que é a ofensa real, não é pela internet. Então, qual é esse momento que a brincadeira, né, ultrapassa o limite aí? Então, explique em uma frase. Página 56, atividade 4. Observe as cenas abaixo e classifique-as em bullying e cyberbullying, tá? Então, você vai escrever o nome embaixo da figura. Nós temos 2 figuras. Lembrando que cyberbullying é ofensas, tudo que é assim, de ruim, que ofende uma pessoa, que compartilha, que monta uma mentira sobre a pessoa, né? Então, pelas redes sociais. Esse é o cyberbullying. E as ofensas pessoais, né? Uma brincadeira sem graça com um amigo da escola, isso daí é o bullying, tá bom? Cyberbullying, internet. Bullying, pessoalmente. 5. Não ponha lenha na fogueira. Pode ser substituído por qual das expressões abaixo, sem alterar o sentido do texto. Então, ó, a frase não ponha lenha na fogueira pode ser substituído por qual dessas frases? Não deixe a fogueira apagar, não incentive a brincadeira, não chame o corpo de bombeiros. Então, dessas 3 alternativas que nós temos aí, uma só corresponde a essa frase, ou seja, uma só é a correta, tá bom? 6. A palavra cyberchato, citada no texto, é formada com base na união de quais palavras? O que ela significa? Então, ela tá muito, né? Muito óbvia aí, muito fácil de identificar. Então, ó, vou ler novamente. A palavra cyber, chato, citada no texto, é formada com base na união de quais palavras? O que ela significa? Fácil também. Atividade 7. Cite palavras e expressões do texto que revelam descontração, isto é, menos formalidade. Então, ó, existem algumas palavras que o texto usou que não tem não é formal, é uma palavra mais descolada, vamos dizer assim. Nós não podemos estar usando essas palavras no dia a dia, mas o texto se referiu de uma forma mais para que vocês entendam, né? Vou inclusive citar uma. Não entre nessa roubada, zoeira, né? Então, cite palavras e expressões do texto que revelam descontração, isto é, menos formalidade. Então, no textinho, existem, né, algumas palavrinhas aí que foi falado mais a língua, né? A língua é mais fácil, assim, de ser entendida, né? A língua dos adolescentes aí. Então, podem escrever na 7 quais são essas palavrinhas: vacilo, não ponha lenha na fogueira, né? Então, uma forma mais relax de se falar, vamos dizer assim. Página 57. Qual é o público-alvo desse guia de uso da internet? Ou seja, para quem esse guia foi criado? Então, na opinião de vocês aí, qual é o público-alvo? Para quem que esse guia ele foi criado, né? Quem que ele atinge? Ele é para atingir
Os idosos? Eu acho que não. Ele é para atingir, de uma forma ou outra, ele atinge a todos, certo? Só que ele tem um público grande para ser atingido, que é, né, aquele público que não se importa muito, que gosta de fazer uma brincadeira, né? Então, ele atinge aí algumas categorias, né? Será as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Quem será esse público-alvo? Então, e também por estar usando uma linguagem, né, mais descontraída, mais informal. Então, quem será que atinge? Vamos pensar em 5 categorias: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, dessas 5 categorias, ele atinge 3. Quais são essas 3? Aí responda aí quais são essas 3. 9. Assinale a opção que apresenta os objetos do guia de uso lido. Promover e vender um produto, narrar acontecimentos recentes, apresentar explicações, orientar e ensinar. Então, dos 3, apenas uma alternativa é correta, tá? 10. Os termos do quadro ao lado indicam algumas recomendações do que os internautas devem ou não fazer na web, tá? Então, complete as frases com os termos acima de acordo com o texto. Então, nós temos 4 palavrinhas aí nesse retângulo. E aí, vocês irão preencher essas lacunas, esses espaços, de acordo com o texto com essas palavrinhas, tá bom? Então, ó, se você for vítima de cyberbullying, nunca, aí você vai dar continuidade, ok? Para não ser um cyber chato. Não, aí tem uma lacuna que você vai usar, ó, vai usar essas palavrinhas para preencher aqui, ok? De acordo com o texto. Muito bem. Onde esse guia de uso foi publicado? Muito fácil, né? Aonde ele foi publicado? Tem tudo aí no textinho a resposta, tá? Ele, com certeza, né? Ele não foi manualmente. Ele teve um grande foco, né? Na internet. Então, observem a resposta certinha aí. O guia de uso é um texto instrucional que ensina ou orienta o leitor a usar algo corretamente. Ele também pode conter partes descritivas e explicativas, tá? E por hoje é só, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é um tema pelo qual nós não estamos habituados a falar, porém que vocês fazem bastante uso, né? Então, bullying, cyberbullying, vocês conhecerão um pouquinho hoje, né? Que nem a Pro falou, a parte da internet ela é muito ampla, então nós precisamos conhecer, né? Cada vez conhecer um pouquinho mais sobre a internet, sobre as suas facilidades, sobre os seus perigos, né? E como nós podemos fazer para sempre contribuir e usar a internet de uma forma sábia, de uma boa forma, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Se tiver alguma dúvida em alguma questãozinha, me perguntem. É interpretação de texto. Se tiverem dúvida, retornem um texto, dá uma lida, porque o textinho ele vai sempre nos ajudar a responder as questões, ok? Um beijo, boa aula para vocês e até amanhã.